Olá, tudo bem com vocês? Preparados para mais um episódio do programa Nossos Cursos Seu Futuro, aqui no Sistema Educativo Univale de Rádio e TV? Hoje estamos na Escola Politécnica, aqui no Laboratório Off Design, um espaço de aprendizagem de diversos cursos aqui no campus Balneário Camboriú. E hoje nós vamos falar sobre um projeto desenvolvido no curso de Design Gráfico. E o nosso convidado é o coordenador desse projeto e professor do curso de Design Gráfico, o professor Gustavo Russo. Professor, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Denise. É um prazer estar aqui. Que bom. Professor, explica pra gente o que é o projeto Design de Superfície. Inclusive, é o nome de uma das disciplinas do curso de Design Gráfico. É uma disciplina do Design Gráfico, está no começo do curso, é no segundo período. Os alunos têm um contato para entender. Pensa um designer começando a entender o que é o design, ele começa a ver que a gente se envolve muitas vezes com o sinal visual que a gente coloca nas coisas. Mas o sinal visual é aplicado sobre superfície. Então, tudo que a gente vê, a maior parte é superfície, a menor parte é sinal visual. E as superfícies comunicam coisa. Se está muito liso, talvez esteja escorregadio, talvez seja delicado, talvez é para andar devagar. Se está escuro, fica diferente. Aí eu começo a trabalhar com superfícies e tudo que ela comunica. E isso faz parte do entendimento do design. E no caso do design gráfico, a gente vai usar muito disso. E aí tem essa relação com um projeto que surgiu também, né? Conta pra gente que projeto é esse, de onde que surgiu essa ideia? Essa ideia é antiga, a curricularização... Acho que vamos começar pelo projeto mesmo, Boa, né? Eu falo. Essa ideia é antiga, a ideia de curricularizar a extensão. Então a extensão universitária, que é quando a gente leva o que a gente sabe fazer para a comunidade. No nosso caso, superfície. E o projeto que a gente está trabalhando aqui é um projeto de tapete sensorial. Tapete sensorial que visa fazer estimulação podal, o pé pisando nesse tapete, descalço. Ele melhora a reabilitação de pacientes com AVC, ele melhora o atendimento a pacientes com autismo em alguns graus. Então ele tem algum desenvolvimento e aí a gente pegou essa coisa do sensorial e falou, isso é superfície, a gente pode fazer no design, então vamos desenvolver. Porque normalmente se pensa no visual, né? E aí que conseguiu agregar, então, essa questão para atender esse outro público. Então, e como é que foi que surgiu isso? Foi alguma parceria? Sim, isso tudo começa com um estudo científico. Tem uma pesquisadora, chama Camila Wippel, ela é osteopata. E aí eu tive contato com toda a informação do conteúdo que ela fez um doutorado na Espanha, se eu não me engano. E ela desenvolveu várias atividades e vários conteúdos que quando eu tive contato, ela está aqui em Balneário Camboriú ainda por cima, eu falei, eu preciso saber disso, porque se isso tem desenvolvimento para o ser humano, a gente pode pegar isso para o design, porque a gente sempre pensa o design como alguma coisa colorida, divertida, e a gente pode colocar isso num tapete, por que não? Então começa com a atividade científica de uma pesquisadora, a gente traz isso para dentro da disciplina, para dentro do conteúdo da disciplina, os alunos estudam como funciona. Então eu divido, eu apresento, ela veio aqui fazer palestra inclusive para os alunos assistem, entendem, estudam, pesquisam, e aí eu divido, logicamente uma turma de 40 alunos, eu divido, são basicamente 5 sensores de captação no pé. Eu divido a turma, cada um trabalha com um dos 5, e aí uma placa de EVA de 50 por 50 e cada um vai pensar uma textura para colocar ali para ativar esse tal sensor. Então tem sensor para dor, tem sensor de frio e calor, tem vários tipos de sensores. O aluno, eu peguei lá o sensor do frio e calor, eu tenho que pensar alguma textura, alguma superfície que faça alguém pisar e ser estimulado dessa maneira. Então, essa atividade ela surge da ciência, vem para a academia, para a educação, para o ensino, e ele vai virar um tapete que vai para um outro lugar atender. A gente já tem na clínica da universidade. A ideia é que extrapole também, né? Que não vai ficar só aqui. Não, nem ficou só aqui. Na verdade, começou na clínica aqui. A gente fez o primeiro ano, que foi no ano passado, a gente fez para a clínica de fisioterapia da universidade e atualmente
foi agora, né? Foi recente, foi em outubro, eu fui para São Paulo porque a gente tem uma parceria com a ACD. E aí eu fui levar os tapetes para a ACD, que colocou lá em estudo, então a gente tem um contato lá na ACD, a gente é coligado com eles, para desenvolver pesquisa em cima dos tapetes, porque também a gente não sabe quais tapetes produzem qual tipo de resultado. O impacto que eles provocam. Então, de repente, a gente vai desenvolver soluções que não são muito boas, assim, não dão grandes resultados, e algumas muito. Então, a gente precisa saber para no ano que vem refazer e a gente produzir mais conhecimento para reabilitações, para atendimentos. Até porque a pesquisa, a própria extensão só faz sentido quando a gente realmente atende uma demanda, né? Uma necessidade específica daquele público que está sendo atendido. Isso é perfeito, né, professor, conciliar ali com uma disciplina dentro da sala de aula, envolvendo os alunos que devem também ficar maravilhados aí com os resultados que eles estão tendo. Como é que é isso? É uma alegria para a gente, professor é muito alegre, né? Porque trabalha com tudo que a gente acredita. Mas é um desafio no sentido de organizar o que a gente trabalha para o aluno, porque, em geral, o design gráfico ele é visto totalmente como suporte de mercado, suporte de venda de alguma coisa. E, nesse caso, ele vai resultar em venda de alguma coisa porque, naturalmente, vai virar um produto, só que ele começa a partir da necessidade humana. Então, se a gente tem o foco em desenvolvimento social e ambiental, é lógico que isso vai virar mercado. Só que com alguma coisa que a gente já projeta para as necessidades existentes. E é lógico que isso é desafio para a gente e isso é a alegria que resulta quando a gente consegue esses resultados aqui. E o aluno, né, na sala de aula, quando vocês desenvolveram esse projeto, né, então existe toda uma metodologia também para o desenvolvimento, né, exigiu toda uma metodologia de sala de aula para buscar aqueles elementos, como você disse, né, que remete à questão das texturas, de identificar tudo isso, né, como é que foi esse processo? O processo de design é a parte central do que a gente faz no design. Tudo tem processo, tudo tem método para a gente fazer. Não é nada quadrado e nada enrijecido, mas a gente precisa ter uma lógica para construir visando resolver problema, visando a solução. Então, a nossa busca não é só essa parte, aparentemente, é o que fica para o público geral, é o bonito das coisas, mas bonito é mais uma das coisas, a gente tem que fazer funcionar. Então, a coisa tem que funcionar. O que é funcionar? É atender uma necessidade, então tem que conhecer a necessidade. Então, para tudo tem método, a gente no design usa muito métodos que são base do que a gente constrói, e essa base do que a gente constrói tem começo, meio e fim, pesquisa até eu ter definições. Então, preciso entender necessidade, entender público, os vários públicos, porque não é só quem pisa o pé no tapete, é quem recolhe, quem limpa, quem lava, quem guarda, quem produz. Todas essas pessoas são público. Eu preciso pensar em todas elas. Depois disso, eu preciso criar, e o processo criativo está no meio da metodologia. Então, aula por aula, e agora os alunos vão começar a desenhar, vão começar a realizar a coisa, alguns testes em sabão, depois alguns testes em argila, depois alguns testes em massa de modelar, depois alguns testes em pequenos pedaços de tijolo celular, depois alguns testes no EVA, porque o aluno está no segundo período também. Então, eu preciso aqui lembrar que ele precisa dominar ferramentas e técnicas e coordenação motora. Então, é muita coisa junto para um objetivo lá na frente. Então, isso tudo é método. No final desse processo criativo é que ele faz execução, aí ele constrói mesmo. Professor, para a gente já ir encaminhando para o encerramento, né? É um projeto inovador e que já tem desdobramentos aí por aí chegando. Pode falar para a gente encerrar? Tem. Desdobramentos, posso falar aqui porque já é real. Nesse ano a gente está na unidade central da ACD desenvolvendo pesquisa. No ano que vem a gente vai ter resultado de pesquisa e aí aquilo que for mais funcional, a gente vai pegar como base e reaplicar. Os tapetes vão para as outras unidades da ACD, porque também tem a necessidade de atendimento. Pensa que no mundo a gente tem grandes 5 polos de desenvolvimento na reabilitação e no atendimento de pacientes autistas, e o Brasil é um deles.
e o Brasil é um deles que fica na USP, a central, né? Então é lógico que dali reverbera muita tecnologia. Isso é mais uma das tecnologias. Então a gente vai começar a trabalhar o design na ótica de atender comunidade, atender pessoas com necessidades reais. Eu costumo dizer que o mundo não está precisando de mais uma Louis Vuitton, não está precisando de mais uma Lamborghini. É legal, mas a gente tem necessidades anteriores a essas e a gente está conseguindo fazer essas coisas com essas parcerias. Então, para o ano que vem, para os futuros passos, é ampliar o atendimento e aumentar, melhorar a qualidade do nosso resultado. Impactar cada vez mais gente. Professor Gustavo Russo, parabéns pelo projeto e obrigada por essas informações todas aqui no nosso programa. Muito obrigado. O programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até a próxima semana.